estamos aqui para mais uma aula de História e Geografia. Trabalharemos as duas de forma conjunta. Por quê? Porque o assunto de Geografia, ele, de certa forma, entra no de História. E prestem bem atenção, porque a atividade que a professora vai enviar para vocês tem a ver com esse vídeo. E tem que prestar atenção para que possa responder tudo certinho como vocês já estão fazendo. Estou muito orgulhosa de vocês. Iniciaremos com a aula de Geografia. A aula de Geografia, muitos de vocês tiveram dificuldades em responder a atividade proposta. Então, achei por bem tirar algumas dúvidas, ou seja, fazer um apanhado geral do assunto. O assunto de Geografia fala sobre as paisagens. E o que é paisagem? Paisagem é tudo o que nós podemos observar ao nosso redor. Quando você sai aí da sua casa, você olha ao redor, temos praças, temos vegetação, árvores, plantas diversas, temos prédios, temos lojas, temos prefeitura. Tudo isso é paisagem, tudo que conseguimos observar ao nosso redor é uma paisagem. Agora, essas paisagens, elas podem ter elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles vindos da natureza, como o próprio nome já diz, naturais. Plantas, árvores, rios, montanhas, serras, tudo isso vem da natureza. Então, são elementos naturais. Já os culturais são aqueles feitos pelo homem. Ou seja, quem construiu a casa? Os homens, são a paisagem cultural. Praças, quem construiu? Os homens, paisagem cultural. Só que, não sei se alguns de vocês já foram no Parque Belvedere. No Parque Belvedere, nós temos muitos elementos naturais, ou seja, vieram da natureza. Temos o rio, podemos avistar uma serra, podemos avistar uma grande vegetação com plantas, árvores e tudo mais. Então, muitos elementos naturais no Parque Belvedere. Mas eu não sei se vocês também podem perceber ou já perceberam, temos a hidrelétrica, ou seja, temos predominância de elementos naturais, porém podemos perceber também culturais, ou seja, aqueles feitos pelo homem. O que era antes natural foi modificada também, de certa forma, né? Porque em meio a tantos elementos naturais, você vê a hidrelétrica. Então, foi transformada por quem? Pelo homem. Então, a hidrelétrica é um elemento cultural. Já o rio, as serras e a vegetação são elementos naturais. E aí, nós já passamos, de certa forma, a pensar no nosso assunto de história. Em geografia, nós vimos as paisagens, elementos naturais e elementos culturais. Os elementos culturais, já partindo para a história, eles podem ser públicos e privados. Públicos, o que vem a ser espaços públicos? Espaços públicos é aquele de livre acesso. Maior parte, ou quase todos eles, ou todos, se não, são administrados pelo prefeito ou pelo governo. Então, o que é administrado pelo governo, pelos governos, é do povo. Então, eles são espaços públicos. Quais os exemplos? Praças, hospitais, prefeituras, escolas. Então, esses são exemplos de espaços públicos. Só que aí você vai dizer, mas tia, tem escolas particulares. Então, essas escolas particulares, elas não são administradas pelo governo, elas são administradas pelo dono da escola. Então, elas passam a ser espaços privados. Lojas são espaços privados. Por quê? Porque apesar de você ter livre acesso, entrar, poder comprar, ela tem um dono. Então, ela não é pública. O público é o que é administrado pelo governo e ele faz toda a parte de infraestrutura, limpeza, restauração e tudo mais. Então, deu para entender um pouco sobre espaços públicos e privados?
Espaços públicos, aquele em que todos têm livre acesso e é administrado pelos governos. Quer um exemplo? Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Outro exemplo, Parque Buboi e Açucuri. Outro exemplo, o Rio São Francisco. O acesso ao Rio São Francisco, ou seja, a nossa prainha, ela é um espaço público, todos podem circular livremente. E ele é mantido pelo governo, que é responsável pela limpeza, pela restauração e pela conservação. Já um exemplo de espaço privado é o do supermercados da nossa cidade. Eles têm um dono, então quem cuida da administração dele, da limpeza e conservação, é o proprietário do supermercado. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouco da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.